visitar a Kardec, tá certo? E ele vai então trazer para nós esse é o tema que ele certamente na espiritualidade encontrou e é aquele que nós estamos precisando. Vamos passar a palavra para ele, né? Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e me perdoe. O aplicativo me mandava ir para outro lugar. Eu estive aqui perto, mas infelizmente, idoso com essas coisas modernas. Mas chegou. Procurei táxi, mototáxi para me trazer até aqui, mas não tinha ninguém ainda disponível. Mas conseguimos chegar. Nós vamos falar hoje sobre o jugo leve. Jugo, segundo a tradução do dicionário, é algo que nos oprime, algo que pesa nos nossos ombros, nas nossas costas. Seria, para quem conheceu o sítio, aquela canga que coloca nos bois, para os bois poder puxar o carroção para fazer o trabalho dele. Então disse Jesus: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, creia em Jesus, busque nele a força que necessitamos, porque todos nós passamos por dificuldades na Terra. Vivendo em um planeta de provas e expiações, em processo de transição planetária para um mundo regenerador, por isso ainda existem mais sofrimentos na Terra, das mais variadas formas. Jesus nos alertou que na Terra teríamos sofrimentos, aflições, ou seja, que não teríamos uma vida de paz, de saúde plena, de alegria constante, pois cada um teria seus espinhos a lhe ferir, como forma de regeneração espiritual, já que trazemos conosco um passado de sombras e muitos equívocos. Afinal, ninguém reencarna na Terra para passear, para fazer piquenique. Todos nós reencarnamos com uma missão. A única missão que nós, espíritos inferiores, temos é a nossa evolução espiritual. Então, por isso que ninguém fica sem sofrimento. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não falou: olha, no mundo vai ser uma maravilha, vocês vão ser todos felizes. Ele disse: não, no mundo tereis aflições. E ninguém passa pela terra sem sofrer, ou de um jeito, do outro, ou mais cedo ou mais tarde. A grande maioria das pessoas sofrem das mais variadas formas. E nessa ânsia de evolução espiritual, nós pedimos, quando está sendo preparada a nossa reencarnação, os engenheiros espirituais que estão preparando a nossa reencarnação, nós pedimos além das nossas forças, porque a gente quer evoluir. Não, mas eu vou dar conta. Não, vamos tirar um pouquinho aqui, vamos tirar um pouquinho ali. Seria o mesmo que dar um pacote de arroz de 5 quilos para uma criança de 2 anos carregar. Você não vai suportar, você não vai aguentar. Então vamos tirar um pouquinho aqui, vamos tirar um pouquinho ali. Você vai lá, faz o bem, todo o bem que você puder, seja bom. E nós vamos te dar força para que você vença essas tarefas. Essas outras ficam para a posterior reencarnação. Ou dependendo do seu trabalho caritativo, o trabalho do bem, você poderá quitar pagando bem. Porque nós temos duas formas de quitação: através da dor ou através do amor. Tem criaturas que passam uma existência dedicada ao seu próximo, de uma
para quem precisa. Então, é uma forma da gente ressarcir nossos erros passados, fazendo bem. Então, não é apenas com o sofrimento, com a dor, pode ser com o amor também. Mas tem um lado bom, o lado positivo de tudo isso. É que Jesus, governador espiritual da terra, colocou à disposição para que a gente recorresse a Ele no nosso dia a dia, e em especial nas horas das provas mais difíceis, mais amargas, e Ele nos ajudará. Então nós sabemos que Jesus está à nossa disposição, basta que recorremos a Ele, basta que roguemos a Ele, e Ele vai nos ajudar. Não na forma que a gente gostaria, porque nós temos pressa, né? Então a gente roga e gostaria que Jesus nos socorresse imediatamente, ou que um benfeitor espiritual materializasse à nossa frente e falasse: olha, vai por esse caminho, vai por esse trilho, né? Mas não é bem assim. A providência divina às vezes vai organizar alguém que vai vir até nós de alguma forma e vai nos mostrar o caminho, vai nos apontar um direcionamento para que a gente possa ser ajudado, possa ser socorrido. Então, as nossas orações, feitas com fé, com amor, elas não são em vão, elas são ouvidas, elas são atendidas, né? Pode demorar um pouquinho, mas nenhuma prece feita com fé, com amor, fica sem ser ouvida pelos trabalhadores da luz, pelos emissários divinos, que levam para os seus superiores para analisar os nossos pedidos. Mas é necessário que a gente deposite nele muita confiança no seu auxílio, que a gente também faça a nossa parte. Procure ajudar, se esforce para que possamos vencer os obstáculos. Jesus nos auxilia, mas nós temos que fazer a nossa parte. Quando a gente tenta levantar alguém que está caído no solo e a pessoa não dá um impulso, fica mais difícil, fica mais pesado. Então, se a pessoa se ajuda, ela dá um impulso, a gente consegue levantar mais aquela criatura que está caída. Então, nós temos que fazer a nossa parte, não ficar esperando que a espiritualidade, né, envie um socorro e a gente fica parado. Não, vamos fazer a nossa parte enquanto for possível, enquanto o nosso corpo físico permitir. Vamos, né, dar aquele impulso que é necessário para que a gente seja socorrido. E diante desses sofrimentos, tem criaturas que se revoltam contra Deus. Ah, porque Deus é injusto, eu não mereço isso, né? Por que foi acontecer comigo? Por que foi acontecer com a minha família? Isso aconteceu porque estava previsto. Desde que reencarnamos, estava lá nos nossos compromissos kármicos, que mais dias ou menos dia, uma determinada época da nossa vida, a gente ia passar por determinado problema, por determinada dificuldade. Então não adianta se revoltar contra Deus, porque só vai piorar as coisas. É através dessa conexão com Deus, com Jesus, que nós vamos buscar a força, a unir a força necessária para a gente poder passar por essas dificuldades, por essas provações. Nós não podemos revoltar, achar que Deus é injusto, que nós não merecemos. Se veio até nós, algo nos aconteceu, é porque faz parte dos nossos resgates, quando a gente não procura com as próprias mãos, né? Há pessoas que falam assim: fulano reencarnou, né, com o compromisso de suicidar-se. Não.
Ninguém reencarna com o compromisso de suicidar-se, muito pelo contrário. Reencarna para vencer aquela tentação que talvez ele já fez em outras vidas. Reencarna para vencer. Reencarnou para ser um alcoólatra. Não. Ninguém reencarna para ser alcoólatra. Nós reencarnamos para vencer o vício e não para dar continuidade a ele. E esse auxílio divino vem das mais variadas formas. A resposta à nossa rogativa não vai imediatamente, conforme eu já mencionei, da maneira que desejamos, mas ela virá. A providência divina, ela providencia os recursos para que cheguem até nós. Às vezes a pessoa está passando por um processo depressivo, um processo de obsessão. Sempre vai alguém, sempre surge alguém que fala: fulano, você não procura uma casa espírita, vai buscar um tratamento. A providência divina sempre encaminha alguém. Vai buscar um tratamento espiritual. Você faz o tratamento médico, faz o tratamento espiritual, que vai ajudar muito, né, na sua recuperação, na sua melhora. Vai aliviar um pouco, né, o teu sofrimento. Então, sempre surge alguém na nossa vida. Deus sempre caminha um anjo na nossa vida, um anjo encarnado, para nos aconselhar, para nos orientar, para que a gente possa buscar um meio de alívio. Porque se existe o sofrimento, a providência divina também deixou os recursos. Nós temos a medicina aí tão avançada, né? Há 100 anos atrás, quem tivesse um problema depressivo, umas crises psicóticas, acabavam naqueles sanatórios, ficavam lá até desencarnar. Hoje não, hoje tem tratamento e as pessoas conseguem levar uma vida aparentemente normal, né? Então, houve uma evolução. Então, nós temos que buscar esses recursos. Eu tenho um amigo que tem 78 anos, um dia conversando com ele, ele falou assim para mim: eu nunca fui ao médico e não gosto de médico. Eu falei: só que o dia que você for, talvez seja tarde demais. Não tem problema, eu morro, não tem problema. Recentemente, ele passou mal, teve que ir para o hospital, foi medicado, saiu do hospital, disse que não ia tomar remédio, porque o organismo ia acostumar com o remédio e ele tem que ficar tomando remédio, né, para sempre, enquanto ele vivesse. Ignorância, né? Se tem os recursos, vamos fazer uso deles. Se Deus deixou os médicos e a medicina, é para aliviar as nossas dores. Hoje, por exemplo, há tanta facilidade. Eu não sei aqui em Pernambuco, mas lá em General Salgado tem uns triciclos movidos a bateria, que as pessoas saem na rua, vai no supermercado, vai no banco, desde que haja acessibilidade. Coisa que não existia no passado, há 10 anos atrás não existia, hoje tem. Então, a pessoa está impossibilitada de caminhar ou de dirigir, ela vê esses triciclos, né, movido a bateria, carregado com energia elétrica, para que ela possa se locomover e não ficar presa dentro de casa. A evolução é Deus aliviando os nossos problemas, as nossas dores. Depois de um certo tempo passado pela tempestade, nós vamos lembrar: nossa, eu passei por aquele problema, Deus me deu força, Deus me ajudou, né? Olha como venci, passei, né? Ficaram alguns arranhões, algumas lembranças, mas passamos, vencemos
a dificuldade. Não podemos jamais perder a nossa fé, a nossa confiança em Deus e em Jesus. Porque o pior que pode nos acontecer é desencarnar. Mas nós espíritas sabemos que a morte não existe, nós só perdemos essa casca. Como a cobra troca de casca, nós também perdemos a casca, mas a essência, que é o ser espiritual, o ser pensante, o ser inteligente, esse viverá sempre, não vai morrer, né? Então, acreditemos em Deus, confiemos em Deus. Pergunta: por que Jesus se dirige aos que estejam em sofrimento? Dirigindo aos que estejam em sofrimento, está Jesus se dirigindo a toda a humanidade, porque todos passam por momentos de sofrimento. Jesus sabia que nos momentos difíceis é que suas palavras podem ser melhor compreendidas e aceitas, visto que nos momentos agradáveis, seus irmãos, nós, ainda muito vinculados aos valores terrenos, não sentem necessidade de serem confortados ou mesmo esclarecidos sobre os valores espirituais. Então Jesus podia ter dizido: vinde a mim todos vós que estáis felizes, mas ele sabe que quando a pessoa está feliz, quando a vida está maravilhosa, a pessoa tem recursos, né? Está bem de saúde, está bem financeiramente, a pessoa não lembra de Deus. Ela imagina que ela não precisará de Deus. Então, por isso que ele disse: vinde a mim, vós que sofreis, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque ele sabia que os sãos, os felizes, não vou procurá-los. Tem sim aqueles que são religiosos, agradecem, que oram, mas tem uma boa parcela da humanidade que, enquanto a vida está fluindo maravilhosamente bem, não se preocupa com os valores espirituais, não busca uma religião, né? Então, por isso que Jesus alertou que quando a gente estiver em sofrimento, recorra a Ele. Porque a grande maioria de nós só procura o médico quando a doença já apareceu. Nós, confortavelmente, mas não nos preocupamos em fazer um check-up anual, nem que seja exame de sangue para ver como é que anda, colesterol, triglicérides. A gente é tranquilo. Eu tenho minha esposa. Do lado da minha casa tem um laboratório e ela, no último exame que fez de sangue, deu que ela estava pré-diabética. Esses dias eu coloquei um bilhete em cima da mesa: fazer exame de sangue, ver glicose. Ela: não, eu não vou fazer porque eu ganhei mangas e eu não vou chupar manga, eu não vou fazer exame de sangue. Paciência, do lado do laboratório, entendeu? Mas não ia fazer exame porque ela optou por comer manga, por chupar manga, porque e assim não vai fazer. Talvez um dia que for fazer, a coisa tenha se complicado mais. Então nós somos assim: a gente espera a doença se manifestar para procurar o médico, e muitos esperam a dor chegar para lembrar de Deus e de Jesus. O alívio que Jesus pode dar é o que vem da compreensão, da aceitação e do esforço da prática das leis de Deus. Ele se resume em duas frases: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É saber que acima de tudo e de todos existe um ser superior, criador de tudo que existe, um ser perfeito, absoluto, nas suas qualidades, que nos criou para sermos
igrejas. Jesus nos auxilia, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não ficar apenas querendo ajuda. Aí bate alguém na nossa porta, não bate de comida, pelo amor de Deus, eu estou com fome. Aqui em Fernandópolis eu não sei, mas lá em General Salgado, as pessoas falam assim: vai no lar transitório, o lar transitório é o albergue, lá eles servem alimentação. E se recusam a dar um prato de comida. Tem cidades, eu não sei se é o caso de Fernandópolis, que tem um prato inicial, reais, a pessoa se alimenta. Mas então, veja bem, nós temos que fazer o bem também, não é só pedir. Nós temos que doar, fazer alguma coisa, né? Em troca. Nós temos que ter méritos. Eu trabalhei no banco na década de 70, desde 1973 até julho de 1977, e naquele tempo existia o crédito pessoal, que hoje só é o crédito consignado, né? Naquele tempo fazia esse crédito pessoal, mediante a avalista, e o título que o pessoal chamava carinhosamente de papagaio, e que precisava da lista. Então, quando a pessoa chegava no banco para fazer o empréstimo, o gerente pegava lá um cadernão, que tinha o nome da pessoa, com o saldo médio, e ele ia avaliar: olha, depois do meu saldo médio, você pediu 20, mas eu só posso te emprestar 10. Agora, se você trouxer uma avalista muito bom, eu faço um empréstimo. Então, assim somos nós. Nós temos que ter saldo médio com a providência divina. Nós temos que ter crédito também, né? Orar, fazer o bem, né? Nós temos que ter o saldo médio para quando a gente pedir, a nossa prece encontra ressonância no mundo espiritual. Eu, por exemplo, recorri à minha mãe quando ela estava encarnada. As preces da minha mãe tinham um poder, porque uma mulher que teve 10 filhos de parto normal, sozinha, né, criança que ela gerava toda, rica, aquela vida dura, aquela vida difícil, mas sempre muito religiosa. Então, a prece dela tinha ressonância no mundo espiritual. Quando eu me via em apuros, mãe, reza para mim, essa situação não está boa, porque a prece dela tinha ressonância, ela tinha méritos. Então, nós também precisamos ter méritos para que a gente possa ser atendido. Deus não criou o mal, a doença, isso tudo é consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio. Fazemos escolhas equivocadas, comportamentos equivocados, e aí vem as consequências, se não na presente existência ou numa futura reencarnação. Por exemplo, eu tive 3 amigos, tenho, né, que desencarnaram, que são de meus amigos, eu oro por eles todos os dias, são pessoas muito queridas, que fumavam muito e desencarnaram com enfisema pulmonar. Que é muito triste, pessoas desencarnadas com enfisema pulmonar, a falta de ar, aquele botijão de oxigênio, aparelhinho de inalação, ouvindo. A pessoa sofre muito falta de ar. Estava escrito que eles teriam que passar por aquela provação? Possivelmente não. Reencarnaram para vencer o vício, mas infelizmente falharam novamente. Teve um outro que vivia, muito amigo também, convivemos muitos anos, mas nos últimos tempos de vida dele, tinha uma tipografia, a gente ia lá à tarde, dentro de uma caixinha de isopor tinha uma garrafa de cerveja. Falava-se que ele não tomava água, ele tomava cerveja, e ele tinha diabetes. E aí começou a cortar o dedo,
falhei novamente. Agora aguardar uma nova oportunidade. Então, mesmo com a doença, que servia como um freio para segurá-lo, para evitar que ele fizesse o uso da bebida, não conseguiu. Desencarnou, novo na época, 60 e poucos anos, em consequência da diabetes e porque não fazia a dieta necessária, sem contar o sofrimento dos 2, 3 anos de vida dele, muito intenso. Que evolução é o determinismo da lei divina, e ninguém a ela escapa. Saber tudo isso dá à criatura a certeza de um futuro bom e agradável a todos, bem como a confiança na justiça e no amor de Deus. Então, nós estamos aqui para evoluir e sabemos que a morte não é o fim. Por isso que o Espiritismo é maravilhoso, porque quantas outras religiões pregam alguma coisa, o céu, o inferno, outras que vamos dormir, esperar Jesus voltar. O Espiritismo explica que não, apenas a gente muda de lado. O Dr. Inácio Ferreira fala nos seus livros que quando ele desencarnou, ele estava na UTI, surgiu o Eurípides de Barçanufo e disse: vem, doutor, vem comigo, o senhor já está no mundo espiritual. Saiu do corpo e acompanhou o Eurípides, já estava no mundo espiritual. Ou seja, estamos acho que interligados, entrelaçados, o mundo físico com o mundo espiritual. Então a vida vai continuar e nós vamos colher aquilo que semeamos. Se a nossa plantação foi boa, a nossa recepção será boa. Agora, se a nossa plantação foi ruim, a nossa recepção será das melhores. Basta lembrar quem assistiu aquele filme que passou aí uma década ou mais atrás, Lúcio, do outro lado da vida, em que os marginais eram recebidos por espíritos perversos, espíritos cruéis. Então a gente tem que procurar ser bom, fazer o melhor possível de nós, para que a gente possa ter uma boa recepção quando deixarmos este corpo físico e passarmos para o outro lado da vida. De que forma Jesus nos alivia? As dores, o sofrimento, todas as dificuldades da vida na terra encontram por isso o alívio, o conhecimento e a aceitação das leis trazidas pelo Mestre Jesus. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o Espiritismo é maravilhoso, porque ele nos traz essa verdade, nos ajuda a nos libertar de muitos vícios, de muitos equívocos, que a gente poderia cometer sem o conhecimento do Espiritismo. E a gente chega ao Espiritismo, a grande maioria, graças à dor. Eu procurei o Espiritismo em 1980, graças à dor da obsessão. Quando eu já estava, depois de sofrer por muito tempo com pesadelos, eu já estava vendo esses espíritos abrirem a porta do meu quarto e me pegar pela garganta, me sufocar. Foi aí que eu procurei o Espiritismo. E desde então, quando eu conhecia o Espiritismo, porque eu já vivia questionando o que nós estamos fazendo aqui na Terra, para que viver, para que sofrer, se nós vamos morrer, eu já vivia fazendo esses questionamentos. Foi uma maravilha, porque abriu-se as cortinas, me orientou o que existe do outro lado, que nós somos imortais. Por mais difícil
aceitado no espiritismo católicos, e eles residiam em Monte Brasília, eu li o General Salgado, por isso eu tenho mais liberdade, porque eu não sofri uma pressão perto, uma pressão de longe, né? Mas com o tempo acostumado, e hoje, grande parte da minha família conhece o espiritismo. A família da minha esposa não. Ninguém se interessou por conhecer o espiritismo. Mas a minha família sim. Meus sobrinhos, fui passando livro, cunhadas, irmãos, fui passando livros e eles foram aceitando o espiritismo. Hoje tem algum conhecimento. O que significa tomar o seu jugo? Carregar a cruz de forma resignada, aceitando com calma e resignação, na certeza de que tudo vai passar. Então é isso. Aceitar o jugo é ter certeza de que tudo vai passar. Não há mal que dure para sempre. Como a resposta que Chico recebeu da Mãe Santíssima, isso também passará. Chico pediu para Emmanuel, que estava passando por dificuldades, que Emmanuel levasse o problema dele para a Mãe de Jesus. E quando Emmanuel retornou a resposta, ele parou, aqueles que falam sobre a vida do Chico, que ele se preparou com papel, lá, caneta e tal, para escrever a mensagem da Mãe de Jesus. E Emmanuel falou: não, ela disse que isso também passará. Então, a nossa vida é assim também. Isso também passará. Tudo passa, né? Meus filhos brincam comigo quando eu falo isso. Eles falam: até uva passa. Então, todo sofrimento passa, assim como as coisas boas passam, as ruins também passam. E a nossa vida é assim, é aquele exame que faz no coração, né? Quem sobe, desce, esqueci o nome daquele exame. Essa é a nossa vida. Uma hora nós estamos embaixo, outra hora nós estamos em cima. Hoje estamos felizes por alguma coisa, por algum motivo. Amanhã já estamos tristes por algum acontecimento desagradável. Assim é a nossa vida, assim nós vamos levando. Mas tudo passa, as fases boas passam e as ruins também passam. Não há fase boa que dure para sempre, assim também como não há fase ruim que dure para sempre. É intercalado, né? Momentos bons, momentos ruins, mas nós não podemos perder a nossa fé. Deixar de olhar para o céu e pedir a Deus que nos dê força. Ontem à noite mesmo uma sobrinha me ligou, ela enterrou a mãe a semana passada, retrasada, né? Está indo para a segunda semana agora, e nessa semana descobriu que o pai estava com câncer no câncer do fígado. Eu falei: é difícil a vida, né? Depois de cuidar da mãe 3 anos e meio na cama, agora o pai. Ela falou: tio, eu não consigo rezar, mas eu peço a Deus para me dar força, para Jesus me dar força. Sinceramente, eu não consigo rezar mais, mas eu peço força, que Deus me dê força. E é isso que nós temos que fazer. Olha para o céu: ó Deus, tenha misericórdia, me dá força, me ajuda a vencer, eu preciso vencer. Então, se nós não conseguimos rezar por conta das nossas dores, mas pelo menos que a gente não se esqueça de Deus. Olha para o céu, peça força a Ele, peça ajuda. Como esse jugo pode ser suave e um fardo leve? Em um mundo turbulento, alívio e repouso, suavidade e leveza são autênticos tesouros. Em meio à correria da vida moderna,
na busca de sucesso de bens materiais, as pessoas perdem a noção do que realmente importa. As horas de trabalho são multiplicadas, talvez desnecessariamente. A convivência familiar se torna algo secundário. E aí vem os problemas, né? Vem as doenças e paralisa a pessoa e faz com que a pessoa busque uma religião, busque uma religiosidade. Certa feita, eu fui escrivão de polícia. E eu general Salgado, mas eu prestava serviço em Magda, e quando o escrivão vinha de área para férias, eu prestava serviço em Florial também. E tinha só uma viatura, eu tinha que ir de ônibus, e de ônibus e voltar do ônibus. E nem sempre o horário, né, compatia com o meu retorno, o meu regresso, então eu tinha que apelar para carona. E um dia eu estava no trevo tutorial, esperando uma carona, eis que passa uma viatura, isso na 1978, 79, um Fuscão prata, né? Fuscão, um carro da época, um carro bom. Parou para oferecer o carona, onde você vai? Vou para General Salgado. Entra aqui, eu estou indo para lá. Tem fazenda lá, eu estou indo para lá. Tudo bem. Qual que é o nome? Eu falei, você falou, o meu é Fulano de Tal. Eu já estou ouvindo falar muito naquela região ali, que é muito rico, muitas fazendas. E ele falou assim, eu tenho 23 fazendas. Eu moro numa casa no bairro Redentor, porque sempre não existia condomínios, né? Hoje o Chico quer morar em condomínio. Eu moro na Redentora, que é uma casa de X metros quadrados. Tenho sauna, tenho piscina na minha casa, mas eu não usufruo, porque eu levanto às 3 horas da manhã e às 5 eu saio para percorrer fazendas. Então, quem quiser falar comigo, que tem o seu telefone fixo, tem que me ligar entre 3 e 5 horas da manhã, porque depois eu não tenho horário para regressar para casa. Então, ele falou, já sofri N acidentes, tem pino aqui, tem pino acolá, minha vida é correr. Então, ter riqueza não é proibido. A pessoa ter bens materiais, ter conforto, morar bem, não tem nada de errado. Agora, o que não pode é ser escravo dos bens materiais, como essa criatura. Se ele tinha 23 fazendas, ele comprava mais uma por ano, no mínimo. Então, quando ele se encarnou, não sei quantas fazendas ele deixou para os herdeiros dele. Porque tem fazenda ali na região, né? Mas eu não sei quando foi que ele se encarnou, quantos herdeiros ele tinha. Enfim, deixou para os filhos e os netos usufruírem. Ele mesmo não aproveitou, porque se preocupou com trabalhar. Não conviveu com a família, não, com certeza não viajou, não teve dias de lazer. Nós não podemos ser escravos dos bens materiais. Trabalhar é necessário, né? Ninguém pode viver sem trabalhar, mas não podemos ser escravos do trabalho, na ânsia de aumentar os nossos meios, os nossos bens materiais. Então, na atualidade, as pessoas estão muito envolvidas com a tecnologia, uma grande preocupação
com os jovens e, desde cedo, aqueles que têm condição oferecem as melhores escolas para os jovens. Só que eles não dão, às vezes por falta de tempo, o pai e a mãe trabalham fora, e as crianças vão desde cedinho para as chamadas escolinhas. Então eles não dão a educação das crianças. Eles acham que a educação tem que ser por conta das babás, da escola, das professoras, da escolinha. Então os jovens são instruídos, mas não são educados. A educação está em casa, a instrução, sim, na escola. As conquistas materiais cintilam, mas os seus possuidores adoecem, desenvolvem problemas de sono e distúrbios psicológicos mais diversos. As criaturas estão conquistando o mundo, mas perdendo a si mesmas. Neste contexto turbulento, convém recordar as palavras de Cristo, que lhe ofereceu alívio, repouso, suavidade e leveza. São os genuínos tesouros que ninguém pode roubar. Mas é importante recordar que Jesus não fez apenas um oferecimento, também recomendou que se aprendesse com ele, que é grande e humilde de coração, ou seja, é preciso seguir os exemplos do Cristo, a fim de vivermos em paz. Então nós não podemos esquecer aqueles ensinamentos de Jesus, simples, mas difícil de colocar em prática, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, fazer ao nosso semelhante aquilo que queremos para nós, sentir empatia pelo sofrimento alheio, pela dor alheia, se colocar no lugar do outro que está na nossa frente, nos solicitando uma ajuda, seja um conselho, uma orientação, né? Porque hoje as pessoas estão muito carentes de abraço, de um aperto de mão. Nem sempre as pessoas estão necessitadas, as pessoas nos procuram por bens materiais ou por necessidades materiais. Tem aqueles que sim têm essa necessidade, mas muitos estão solitários, estão precisando de uma amiga, de uma visita fraterna, de um abraço amigo, de um sorriso, de um bom dia bem dado, assim, com prazer, não aquele bom dia de mau humor, né? Então é isso que nós precisamos fazer da nossa parte, fazer o bem, para que tenhamos méritos quando necessitados, quando necessitamos, e que Jesus nos abençoe e nos guarde sempre. Muito obrigado pela atenção a vocês e me perdoe aí pelo que me perdi.